Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos padres, irmão diácono, queridas lideranças, conselhos da comunidade, Comunidade Santo Agostinho e Santa Mônica, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A Igreja, na sua sabedoria de 2000 anos, julga por bem trocar regularmente, transferir os padres de um lugar para o outro. Isso traz dinamismo à igreja, porque todos nós, inevitavelmente, padres, bispos, casados, homem ou mulher, com o tempo a gente vai criando alguns vícios. E vamos nos enredando nesses vícios, sobretudo quem tem lideranças. A alternância, a pessoa sai da comunidade, diz: mas não precisa trocar, ele está bem. Que bom que está bem, sai bem e deixa a paróquia bem, porque vamos deixar ele ficar mal, aí vai ficar feio para o padre e mal para a comunidade, que perdeu força. Então, essa troca, o padre se renova noutra comunidade e a comunidade se renova com o novo padre. Evangelho é novidade, então não podemos ficar velhos nos mesmos lugares. E mesmo os conselhos da comunidade, o direito prevê 2 anos, uma nova eleição, podendo ser reeleito por mais 2. Depois tem que deixar a coordenação. Por quê? Para evitar que alguém, com o tempo, comece a se sentir meio dono do conselho, dono da paróquia, dono das coisas. E quanto mais tempo alguém fica, mais distante fica o sucessor, porque esse se torna muito hábil pela experiência que tem, e os outros vão ficando cada vez mais distantes. Então é importante essa troca. Claro, vocês vão perceber que os padres são diferentes. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo de pregar, de conduzir as reuniões. E cada um tem os seus limites e as suas virtudes. E todos nós as temos. Se forem procurar defeitos no bispo, vocês vão achar, porque tem. Mas se vão procurar virtudes, também vão encontrar, porque tem. E assim somos todos nós. Mesmo vocês casados não casaram com a esposa ou com o esposo pelos defeitos que têm. Casaram pelas virtudes, não é mesmo? Então, portanto, vamos olhar para o novo padre, o novo diácono, a partir desta perspectiva das virtudes e comparar
um com o outro, nunca foi e não será uma coisa boa. E vocês podem observar, se vocês quiserem dar uma pressionada no padre e vai dizer assim: olha, mas no tempo do padre Edivaldo era assim. Você cuida que pode levar uma resposta marota. Ninguém gosta de ser pressionado assim. Então você pode fazer uma proposta, quem sabe de tal jeito. O que o senhor acha se a gente fizer assim? Então, o resultado é muito melhor, porque querer atropelar o padre, via de regra, eles não gostam. Então, mas propor, ter boas ideias, sim, nós vivemos um tempo de sinodalidade, ou seja, caminhar juntos. O bispo não é o dono da diocese, é o maior servidor da diocese. Na paróquia, o padre é o maior servidor. E aqui, então, com a ajuda do diácono. Então, são dois, eles vão trabalhar juntos, evidente. O padre vai cuidar da questão pastoral. E isso ele sabe fazer. Vocês vão gostar das pregações dele. Ele é um homem muito culto, muito sábio. Ele fala bem, fala bonito. O diácono também é muito habilidoso, inteligente, um homem de um potencial bem alto. Agora, vocês já viram que os dois são bem pesadinhos, né? Nenhum dos dois é menino, então por isso os dois. E o padre Sandro me disse um dia lá no arcebispado, diz: olha, eu até gostaria de ir para frente de uma paróquia, mas esse negócio de cuidar de dinheiro, isto não é comigo. Eu gosto de pastoral, de dinheiro não. Aí o conselho julgou, então vamos pedir para um diácono cuidar do dinheiro. E claro, do dinheiro também está ligado o dízimo é as duas coisas. Então os dois aí vão ter que trabalhar juntos. O diácono também pode ajudar em batizados, em casamentos. O padre Sandro tem a saúde, a diabetes dele é daquelas bem marota. Pode ser até que um dia ele não possa numa celebração. O diácono também é coringa. Eles vão se ajudando. E tenho plena convicção de que eles vão fazer um bom trabalho. E claro, vocês, a comunidade também é uma comunidade muito acolhedora, que tem um potencial muito afetuoso para com os seus padres, vão saber cuidar desses dois irmãos queridos. Nós ouvíamos na primeira leitura um pedido, uma oração de ação de graças do rei Davi, falando para Deus, agradecendo e pedindo para Deus que Ele seja fiel ao compromisso que Ele prometeu de manter o reino para sempre. E esse pedido vai ser concretizado em Jesus. Penso que nesta perspectiva a comunidade também celebra e agradece todo o trabalho do padre Edivaldo, com o jeitão dele, mas eu percebi que vocês também tinham muito carinho por ele. E ele foi muito bem acolhido. Gostei também que vocês foram um ônibus daqui, lá, né? Apoio a ele. Ele ficou numa felicidade do tamanho do mundo, né? E faz bem para um padre ser apresentado, ser conduzido por sua comunidade até uma nova comunidade que está assumindo. É a legitimidade de que ele é um homem de comunidade, um homem de igreja, né? No Evangelho nós ouvíamos que Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da cadeira ou embaixo da cama. Coloca no candeeiro, no lugar alto, para iluminar todos. E fala isso referindo-se à palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser guardada, para ser escondida, é para ela ser anunciada.
conta a história que, certa ocasião, um missionário, depois de grande insistência, conseguiu se aproximar de uma tribo indígena que estava em isolamento, ainda eram tribos isoladas. Então, depois de um bom tempo, ele aprendeu a língua, foi falando com eles, convivendo com eles mais de ano. Aí um dia o cacique deu a palavra para o missionário. Aí ele começou a falar de Jesus, o Filho de Deus que nasceu de um anúncio feito pelo anjo, foi descrevendo toda a história, mas ele não foi bem aceito porque alguns gostavam dos vícios que tinham e não queriam que mudasse os rendimentos e aquilo que eles faziam. E foi injustamente julgado e condenado. Com todos os milagres, das graças que ele fez, que Jesus tinha feito. E depois ele diz: este homem, que é Deus, prometeu que todo aquele que nele acreditar será salvo. Então ele morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e fez todo um anúncio bonito. Aí o cacique baixou a cabeça, franziu a testa, até se emocionou e diz: mas onde foi que isso aconteceu? Ah, isso foi lá num país distante, na Galileia, um lugar que ele escolheu e que fez muitas coisas boas, mas que não reconheceu. Tá, mas quando foi que isso aconteceu? Perguntou o cacique. Ah, isso já fazem quase 2000 anos. O quê? Disse o cacique. 2000 anos? E a recém agora vocês vêm dizer isso para nós? Duas coisas. Ou vocês não acreditam nessa história que você está contando, ou vocês querem guardar esse segredo só para vocês. Aí a pergunta que podemos nos fazer também: nós queremos guardar o segredo do Evangelho só para nós? Ou nós não acreditamos suficientemente na força do Evangelho? E aí Jesus olha aquele que tem fé, que tem força, que anuncia a palavra, que testemunha a palavra. Mais fé, mais força e mais compreensão da palavra de Deus vai ter. Mas aquele que não fala nada, não testemunha, não se alegra, aquele pouquinho de fé que ele tinha vai se perder. Ou seja, a palavra de Deus é para ser anunciada, não é para ser guardada numa gaveta. E isso vale para todos nós. Nós estamos preparando a nossa arquidiocese para 2028 celebrar o jubileu de 50 anos de arquidiocese. É uma menina ainda, né? Esse ano, Ponta Grossa está celebrando 100 anos. Nós vamos celebrar 50 em 28. Ou seja, temos uma história ainda jovem, mas muito bonita. E queremos, para esta celebração, preparar-nos para uma atitude missionária, viva, ativa. Esse ano já vamos começar a formar alguns missionários. Esses missionários, para a formação deles, virão outros missionários com uma experiência, já que vem dando certo em vários lugares do mundo. Vem para partilhar essa experiência e capacitar os nossos missionários, em torno de uns 80 por decanato. Estes, então, vão capacitar ao menos uns 80, 100 por paróquia, para que lá pelo ano 2028 nós tenhamos
ao menos 100 por paróquia, e uns 3.000 na arquidiocese toda, para a gente visitar, bater as portas, mostrar o rosto, anunciar o bem, a verdade, a justiça, ser sal da terra e luz do mundo. Então, isso é um trabalho que os padres vão fazer? Sim, os padres, o diácono vão ajudar, mas é um trabalho de todos os batizados. Então, vamos precisar da ajuda de vocês também. Então, mas quem que vai, quem que não vai? Vão rezando, Deus vai suscitar o coração daqueles que se sentirem chamados para esta missão. E vão sair 2, 3, não vão sair sozinho, Jesus nunca enviou sozinho, 2 ou mais, né? Normalmente 2, para ir passar pelas ruas. Temos todo o ano de 2028 para fazer uma bonita missão. Nós católicos às vezes somos tímidos quando o assunto é missão, né? Os evangélicos não são muito tímidos, são bem ousados até, né? Paulo vai dizer assim: anuncie o evangelho oportuna e inoportunamente. Eles às vezes são meio inoportunos, né? Mas vão, batem nas portas e vão fazendo. Isso é próprio do batismo. Não é um mérito deles, talvez seja, mas deve ser nosso também. Então, para quê? Para que a nossa fé seja mais forte. Porque vejam bem, Jesus escolheu 12, deu catequese, deu formação e mandou eles em missão. E eles foram. Depois Lucas narra, escolheu outros 72, também deu catequese, deu formação, mandou esses também em missão. Depois, na volta, ele avaliava, e nessa avaliação, os 72 vieram muito alegres. Pois olha, até os demônios obedecem a gente fez coisas extraordinárias. Ou seja, foram sal e luz, voltaram alegres, felizes. Então, quando a gente vai em missão, eu ouvia lá em Curitiba uma ocasião, acompanhando uma missão em uma das paróquias, fiz a motivação para eles saírem em missão e depois na volta fomos avaliar. Aí um senhor que era ministro da Eucaristia disse: sabe, eu saí pensando que eu iria evangelizar, aí me dei conta que eu fui evangelizado. Ou seja, a palavra de Deus não é de mão única, sempre é de mão dupla. A gente tem novidades, mas o povo também tem novidades. A gente tem experiências bonitas para contar, eles também têm. A gente tem experiências de dor, eles também têm. E quando a gente senta e conversa junto e o assunto é Deus, a força do divino se multiplica. Então vamos juntos fazer esta experiência. Acreditamos que até lá a dupla do padre e do diácono estejam ganhando o jogo, né? Jogando muito bem. Eu só temo pela saúde do padre Sandro, mas ele é guapo, é um bom guerreiro, acho que ele vai vencendo bem. Em todo caso, nós padres somos para a igreja e não a igreja para nós. Então, é uma atitude de doação, de serviço, até que as nossas forças nos possibilitem. E quando, eventualmente, espero que demore bastante, e aí o padre Sandro ficar incapacitado de trabalhar numa paróquia, aí ele vem morar lá no arcebispado, onde já tem o padre Clemente, o Dom Adelar, que são doentes, e muita gente boa vai cuidar de você lá. Então, mas isso vai demorar bastante ainda. Então, que Deus ajude, abençoe, fortaleça essa comunidade com esses nossos 2 queridos irmãos, o Padre Sandro e o diácono Ernesto. E agora, dando continuidade à nossa celebração, o que vem?